Senhoras e senhores, antes de transferir a condução dos trabalhos a Cristian Salles, desculpe, Cris, que está aqui porque fez o doutorado dela, tendo como tese o texto de Miriam Michó. Axé. Tá. Não vou dizer que foi formação do Guilherme, porque eu sou amigo dele, não vou fazer uma coisa dessa. Né? Pois bem, eu quero agradecer algumas importantíssimas presenças, além do coletivo Alguns Toques de Literatura. Nós temos aqui Lu Oliveira, Dr. Hélio Santos, Landeu Naualê, Ana Célia da Silva, Gori Guerreiro, a doutora Florentina, uma das grandes batalhadoras pela literatura afrodescendente na UFBA, a doutora Moema Parente, hoje ao lado da Alemanha, que nos publica lá fora, enfim, nos editou várias vezes pela Alemanha, Johannes, hoje que traduziu textos do português para o alemão, o Edu Moguian, poeta, a Mari Gomes, a Maria Nazaré, a doutora Fátima, da literatura portuguesa lá da UFBA, a Cristian já falei, o Henrique Freitas, Linde Barbosa, agora eu vou falar de novo, porque Guilherme insiste, já havia sido citado. E, para que Guilherme pare de me perturbar, eu transfiro a condução dos trabalhos a Cristian Salles. Boa noite. Guel, só você, viu? Aliás, vamos começar pelos mais velhos, né? Miriam, obrigada. Obrigada. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Novamente na posição de menina. Quem me chamar aqui de pesquisadora de Miriam, eu brigo. Não sou pesquisadora de Miriam Alves, eu sou uma menina que encontrou Miriam Alves, não por acaso, por obra do destino e por obra dos orixás, graças a Deus. E fui fazer um trabalho de mestrado, que Xangô acabou de anunciar que vai se transformar em doutorado. Axé. Fui fazer um trabalho no qual a tentativa, naquela ocasião, era verificar de que modo o corpo feminino negro era escrito, reescrito na poesia de Miriam. Então, na ocasião, em 2010, eu ainda era estudante, conheci Miriam no África Américas, não foi, Miriam? Cheia de medo, cheia de dedos, e eu fiz um texto para sistematizar, porque a nossa história é uma história que é bem cheia de nuances. Eu fiz um texto para sistematizar esse meu encontro com ela, esse meu encontro com a literatura negra, para que vocês conheçam um pouco do que foi o meu trabalho, do que é o meu trabalho, e apresentar, pelo olhar de Cristian Salles, pela menina Cristian Salles, essa olhar das letras pretas. Vamos lá. Eu intitulei esse texto assim, Um Dedo de Prosa com Miriam Alves, do reencontro às memórias ao pedido de uma nova bênção. Eu espero que Landê esteja aí para me ouvir falar sobre essas memórias que eu recupero aqui nesse texto. Vamos lá. Conheci Miriam Alves pessoalmente em 2010, quando iniciava o meu mestrado no Programa de Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, na ocasião do evento internacional África Américas, Literaturas e Culturas. Evento que também trouxe à Bahia a escritora angolana Isabel Ferreira. Grifo em minha fala, pessoalmente, pois Miriam Alves, de alguma forma, já fazia parte de minha vida desde 2004, quando me tornei leitora e colecionadora dos Cadernos Negros, antologia literária que me foi apresentada pela então orientadora, na época, professora doutora Florentina Souza. Naquela ocasião, era um estudante terminando a graduação em letras que entrava em contato com os textos literários de autoria negra, cuja proposta me fazia refletir sobre o meu pertencimento étnico-racial. As palavras, os versos, as narrativas de Miriam e demais escritores dos cadernos foram ingredientes necessários no modo como me vejo hoje como mulher negra. Foi exatamente no dia 21 de setembro de 2010, às vésperas da chegada da primavera, com as flores anunciando outros tempos, que eu,
Miriam Alves e o poeta Landê ocupamos uma mesa do auditório da UNEB, Campus 1, intitulada Literatura Afro-Brasileira. Eles, Landê e Miriam, receberam da organização a responsabilidade de falar sobre os respectivos processos de criação literária. Eu estava ali, entre os dois, tentando ocupar o espaço de pesquisadora. Eu tentava, naquela ocasião, administrar sentimentos que estavam guardados e que foram construídos durante as minhas experiências de leituras de poemas, contos, ensaios sobre a literatura negra. Tentava conter a emoção e o encantamento, pois estava ao lado de pessoas que admirava por causa dos seus escritos, reflexões, propostas e, principalmente, histórias na luta pela sobrevivência contra o racismo. Estava diante de duas vozes negras insurgentes que faziam a minha cabeça e que, de alguma forma, haviam me possibilitado um processo de reconstrução de minha história, de minha trajetória. Não quero alongar nessas recordações, mas gostaria de dividir com vocês este momento marcante de encontro com Miriam Alves. Ou seria o reencontro? Naquela tarde e noite, realizei o sonho de toda leitora. Está ao lado de minha escritora favorita, de minha escrita feminina negra favorita, daquela escrita que me emociona e que me fez calar o verbo da dor. Aqui eu faço referência a um dos poemas de Miriam, e a emoção é inevitável. Não faço, versos que emocionam e me faz compreender o que somos e por que somos. Negras mulheres, mulheres negras. Uma escrita feminina que imprime um ritmo próprio aos textos de sua autoria e estilo literário, cadenciado pela contundência das palavras, zigue-zagueando entre o fluxo cintilante da produção poética afro-brasileira e uma radiografia geral do nosso cotidiano, permeado por inúmeras discriminações. Por isso, preciso agradecer ao escritor, poeta e companheiro de muitas reflexões, Guel Adum, por este momento, por este reencontro. Como sempre lhe digo, Guel, ainda bem que não estarei sozinha para contar esta história. E para continuar e encerrar minha sessão de agradecimentos, embora hoje seja uma quarta-feira, faço referência reverencio a algum, Senhor dos caminhos e das ferramentas. Agradeço a Xangô a possibilidade de organizar esse destino e peço licença ao Oiá para mais uma vez falar de sua filha. Retornando ao evento, naquela tarde e noite de terça-feira, carregada de significados, repleta de histórias e memórias que partilho e busco reeditá-las agora, meu coração batia feito um atabaque em dia de festa nos terreiros. Eu tentava segurar as batidas amplificadas de uma emoção e sentidos, resultantes de uma ressonância de leituras de quase 6 anos em contato com a literatura negra. Estava especialmente tensa, porque meu orientador, Lindinalva Barbosa, sabe disso, me pedia que eu fizesse uma apresentação acadêmica e produzisse um texto acadêmico para falar sobre Miriam Alves. Para buscar me convencer da necessidade do distanciamento, ele recorreu a Gaston Bachelard e o obstáculo epistemológico, isto é, segundo meu orientador, os entraves à aprendizagem para a construção do espírito científico dependiam disso, de uma visão não contemplativa sobre o meu objeto de pesquisa. Ai, se Miriam soubesse que ela foi chamada de objeto de pesquisa. Espada e ferro entrariam em cena. Não havia, naquele momento, como estabelecer esse distanciamento solicitado por meu orientador. Diante de Miriam e de Landê, assim como hoje diante de Limeira, diante de Guel Adum, diante de Mel Adum, eles escrevem coisas, não há como nos distanciar, eles escrevem coisas para nos aproximar. Construir uma rede de solidariedade através de suas experiências que são transferidas, traduzidas, expressadas nos versos e nas narrativas. Apesar de considerar importantes algumas observações feitas por meu orientador, estou especialmente tensa porque queria receber as bênçãos de Miriam Alves. Não sei como eu consegui terminar a leitura da comunicação intitulada Modos de Dizer o Corpo na Poesia de Miriam Alves. Coisas que somente os orixás explicam. Após concluir meu ritual, confesso que não consegui ouvir o que as outras pessoas diziam e queria sair dali o mais depressa possível, pois estava imensamente receosa de ser reprovada por Miriam, uma vez que ela já havia me falado de sua relação com os acadêmicos. Abro aspas. A
às vezes, a interpretação que dão aos nossos textos são distantes. Às vezes, o texto literário de autoria negra recebe um tratamento friamente acadêmico e perde, principalmente, a sua poeticidade. Mas, para não divagar em minhas lembranças, eis que, de repente, ela se aproximou e finalmente me disse: é exatamente assim que vejo o corpo da mulher negra em meus poemas. Uma semana depois, Landê me confessou, numa encruzilhada, lá no Engenho Velho de Brotas, que pediu a Miriam que tivesse paciência comigo. Vou fazer um pedido a uma mais velha, disse Landê, na ocasião. Temos paciência com a menina. Vamos ouvi-la primeiro. De lá até hoje, são 3 anos de encontros e muitas trocas, pois faço questão de ressaltar a generosidade de Miriam com as minhas pesquisas e minhas interpretações sobre sua trajetória intelectual, a quem carinhosamente passei a chamar de minha escritora. Guiada pelas bênçãos de suas palavras, pude defender em 2011 a dissertação intitulada Composições e Recomposições, o corpo feminino negro na poesia de Miriam Alves. O título faz referência ao primeiro poema que li da escritora em 2004, Compor, Recompor, Decompor. Versos que despertaram o meu interesse para compreender como são configuradas, reescritas, escritas, reconfigurados, escritos o corpo feminino negro na poesia de Miriam. Eu gostaria de ler esse poema, gostaria de compartilhar com vocês. Compor, decompor, recompor. Olho-me espelhos, imagens que não me contêm. Perdem-se de meu corpo as palavras. Decomponho-me, recompondo-me, sentada na sala de espera, falando com os meus fantasmas. Trata-se de um poema publicado pelo autor em sua segunda antologia, Estrela no Dedo, em 1985. Na época, decidida a conhecer um pouco mais de sua trajetória intelectual, por meio de Um Estranho Indagar, que é um outro poema de Miriam, que ela fica o tempo todo. O que eu procuro, o que eu oculto? As verdades do sim, as verdades do não. Conheci uma poeta, escritora, encontrei uma menina negra que começou a escrever suas primeiras poesias ainda no período da adolescência, aos 11 anos de idade. A sua primeira antologia foi publicada em 1983, intitulada Momentos de Busca. Nela, Miriam apresenta escritos que ela produziu em 1978, antes mesmo de se tornar conhecida através dos Cadernos Negros. Versos que ficavam inicialmente registrados em cadernos em um cotidiano que, segundo Miriam, era marcado por uma rotina de escrita silenciosa e quase ininterrupta, razão pela qual, sem saber que destino oferecia as produções, manteve-as guardadas e escondidas por um longo período de sua vida, as quais produções ela tem partilhado conosco, graças a Deus. Percebi que a escrita de Miriam Alves produzia textos diferentemente das personagens, dos desenhos estereotipados construídos nos textos da tradição literária brasileira, quanto à postura submissa e posição subalterna das mulheres negras. De nós, mulheres negras. As poesias questionavam as configurações negativas atribuídas ao corpo feminino negro. Os verbos utilizados por ela me indicavam ações novas e um processo de desconstrução de imagens depreciativas, de construção e reconstrução de significados e sentidos novos para este corpo. Compor outras imagens, decompor estereótipos e recompor o corpo feminino negro de outros significados. Além disso, o uso da expressão meu corpo aludia à posse de um território que havia sido reconquistado pela voz da mulher negra, pela voz da escritora negra, pela voz de Miriam Alves. Na escrita de Miriam, encontro representações do corpo feminino que trazem consigo a história e a memória silenciada de nossos ancestrais africanos escravizados por um passado colonial e que esse corpo insurgente se desprende dos estereótipos raciais e sexuais, como vai ficar impresso em Mainha Amanhã, que eu gostaria de também fazer a leitura. Ouve-se no cantos a conspiração. Vozes baixas, sussurro frases precisas.
Escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras, revolta, a revoada de pássaros, sussurro, é amanhã, Maim falou, é amanhã, a cidade toda se prepara, malês, bantos, jeje e nagôs, vestes coloridas, reguardam esperança, aguardam a luta armada, a grande derrubada branca, a luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, sussurram, malês, jeje, bantos, nagô. É amanhã, Luísa Maim falou. Ao revisitar esse passado histórico, Miriam Alves, o sujeito poético feminino negro, contesta a versão oficial, marcando em seu discurso a participação efetiva de uma mulher de origem afrodescendente quanto o sistema escravagista e sistema escravista na luta por sua liberdade. Mas, sobretudo, o olhar de Miriam contribui para a construção da história do país, do nosso país. Aliás, ela reconstrói, apresentando a figura heróica e lendária de Luísa Maim. Reencena a resistência africana e feminina tramada na língua dos orixás, além de efetivar rasuras no modo como a imagem da mulher negra foi edificada pela visão masculina e colonial e pela historiografia brasileira durante séculos sob os signos da submissão e da passividade, estando ela escravizada ou livre. Forte, guerreira, líder de rebeliões, articulada e participante de movimentos pela libertação dos escravizados, protagonista de sua história de vida. São essas as modelações escolhidas pela voz literária no ato de reesculpir a representação da mulher negra na contemporaneidade. Miriam traz à cena corpos femininos negros insurgentes. As composições do corpo feitas por ela produzem contra-imagens, contra-desenhos, promovendo a reescrita deste, revestindo por outros significados positivos de um corpo para serem apreciados por nós, mulheres negras, cujo teor discursivo valorizam a nossa estética. Cor de pele, rosto, boca, lábios, nariz, textura do cabelo. Por isso ela entoa, e eu entoo mais um poema. Sou a naturalidade, vento e esfriamento dos tempos. Esquecer meu rosto? Não posso. Esquecer? Não posso. Não posso. Sou a luz, áurea da incandescência rubra negra. A escrita feminina de Miriam Alves desaloja de seu conforto palavras, figuras, imagens, conceitos pré-estabelecidos sobre nós, mulheres negras. Sua voz inverte a ordem das frases, das orações, das perguntas, das afirmações, mas sem retirar delas seus sentidos e os objetivos traçados, mantendo os ouvidos sempre aguçados. É um outro poema que eu vou ler um trecho. Ninguém grita o tempo todo, ninguém. O tempo todo não grito. Nas manhãs descanso, calo e aguço os ouvidos. Mencionados pela voz literária na primeira pessoa, os atos de calar e ouvir não são mais compreendidos como sinônimos de subjugação ou submissão, passando ambos a significar atitudes necessárias nessa nova forma de lutar, pois possibilitam que os sentidos se mantenham aguçados contra o racismo, modelo de reivindicação no qual a palavra escrita é o principal instrumento para soltar o grito, contido pelo tempo e sugerir alterações nas relações raciais mantidas no Brasil. Por isso, Miriam Alves defende que as escritoras negras apresentam especificidades em suas produções textuais, que envolvem muitos aspectos de nossa vivência e condição social e racial em relação aos homens. Convivendo com o silenciamento, o vazio, a ausência, suas produções textuais propõem uma reavaliação na máxima ideológica e principalmente de que literatura não tem cor, literatura tem cor. Literatura não tem gênero, literatura tem gênero. E literatura também tem religião. Pois, como objetos e sujeitos em análises, as mulheres negras, escritoras negras, partem de olhares internos e imprimem em seus poemas contos, com um rosto próprio, um corpo próprio e um sentir feminino com características próprias. No traçado do verso, na comunicação em prosa, no uso do tom e do som das palavras que saem pronunciadas em voz alta, Miriam tem buscado construir outras representações sociais para o sujeito feminino negro e para o seu corpo, seja na poesia, seja no conto, deixando impressa em suas produções as digitais da mulher negra. Redesenhadas nas falas da escrita feminina afro-brasileira, rostos e corpos femininos negros surgem, desejosos de existência, ambicionando outras formas de visibilidade social, segundo os interpretam em sua escrita.
Ambos vão sendo reesculpidos, redefinidos por outros contornos formados por linhas, que são preenchidas por vontades, sentidos próprios, expressões, performance e movimentos, não mais sob os olhares e discursos discriminatórios, eurocêntricos, etnocêntricos e falocêntricos, mas como forma de representação de uma atitude de afirmação e autoafirmação da identidade do sujeito mulher negra. O sujeito mulher negra deixa a condição de ser objeto de representação na escrita do outro para se tornar simultaneamente sujeito e objeto de sua produção literária, escrevendo e se inscrevendo nos textos ficcionais mediante palavras que dão ênfase à construção da identidade feminina negra. Miriam Alves, em Literatura Feminina Negra no Brasil, pensando a sua existência, diz o seguinte: ao assumir sua voz mulher, as escritoras afro-brasileiras ampliam o significado da escrita feminina brasileira, revelando uma identidade mulher que não é mais o outro dos discursos. Afirmam a identidade mulher negra que revela que sempre esteve lá, no lugar do silêncio, na singularidade e na subjetividade da experiência única de ser mulher negra no Brasil. Esses vários aspectos é contemplado pela criação dos textos literários, enfocando os mais diferentes aspectos, expondo a complexidade que reveste o ser mulher negra na sociedade brasileira. Posso ir, Limeira? Vou tentar, acho que dá. É no corpo que essa identidade feminina negra se configura e se expressa. Um corpo, um território antes violado e invadido por formas de dizer depreciativas, cujo repertório escolhido pela dominação masculina branca para nos constituir enquanto personagens, lembradas enquanto assunto ou tema, verso ou inverso em prosa, revelam as marcas e os fardos deixados sobre o nosso corpo pelo passado de escravização no Brasil. Corpo lido como subalterno, que representava o braço, o eito, o capital, ligado ao serviço doméstico da casa grande. Corpo sexual e sensual, representando o excesso, utilizado no exercício sem limites para a prática da violência sexual pelos senhores e senhorzinhos brancos. Representações sociais que oscilavam entre a desvalorização e a desumanização, o desejo, o prazer e o desprezo. Estas formas de ver, em geral, estereotipadas, deram suporte e sustentação para fixar identidades, diferenças raciais e sexuais, ao serem colocadas em uma multiplicidade de significados e de sentidos, marcando a acomodação de sentimentos ambíguos, provocado pela atração e pela repulsa diante da alteridade. Por contraste, em relação à outra branca, o corpo da mulher negra foi colocado em termos de disposições e vontades, condições de existência toleráveis e intoleráveis, carregando o emblema e o estigma do desejável e indesejável. Um corpo negro que precisava de disciplina e de normatização, segundo a visão patriarcal. Apesar de essas representações serem encontradas em diferentes suportes culturais, como músicas, nos filmes, peças de teatro, nos ditos populares, e posteriormente transferidas para as peças publicitárias do nosso tempo, observe que Miriam, por meio de sua escrita literária, tem procurado explorar a vida interior mencionada por Bell Hooks em Vivendo de Amor. Alves tem buscado acessar um universo de emoções e sentimentos dos quais nós, mulheres negras, estamos privadas historicamente, em função também dos muitos preconceitos de que fomos e somos vítimas. Miriam tem descoberto as várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais, utilizando-se no atual contexto da literatura negra para empreender transformações significativas no que tange à representação do corpo. Modificações marcadas por um olhar interno, que vai desvelando a nossa intimidade, expondo a nossa nudez, quase que envergonhada, apropriando-se de um repertório linguístico semântico, cujo conteúdo e sentido das palavras desconstrói estigmas, coisa de cobra. Estereótipos sexuais e raciais construídos isso, nos discursos da tradição cultural hegemônica, retirando o nosso íntimo véu. Arregaça o ventre, corcoveio no ar, gemo, você, tira o meu íntimo véu. Nas linhas do texto, repleta de libido e erotismo, podemos flagrar o uso da expressão verbal gemer,
O momento exato da explosão do gozo e o instante da fruição do orgasmo feminino, do toque naquelas zonas do corpo que provocam a excitação sexual no sujeito poético, as chamadas zonas erógenas, ouvidos, pernas, coxas, ventre, rosto e pele. Assim, os véus, as máscaras sociais alicerçadas em valores falocêntricos que encobrem este corpo são retirados completamente. Porque o eu lírico busca desfrutar essas sensações corporais com mais liberdade e vivenciar a experiência erótica extraordinária do prazer sexual sem limites ou demarcações sociais negativas. O poema torna-se o lugar da encenação e da enunciação plena do desejo, de infinitas descobertas do corpo que se revelam por meio de uma linguagem poética cheia de sedução, ritmos, ecos, sons, dissonâncias e ressonâncias. Portanto, falar da intimidade, do prazer erótico, da sexualidade, sobre as mais diferentes orientações e formas, aparece como temática importante no discurso ficcional de Miriam Alves. Discussões que perpassam e dizem respeito também às relações de gênero e raça, assim como as reflexões associadas às discussões sobre identidade, autorrepresentação e autoafirmação das mulheres negras. São direitos que nos foram negados ao longo da história e trajetória social pela doxa masculina, que, apoiada no essencialismo, no naturalismo e no biologismo, definir os nossos corpos negros apenas como objetos respectivos, atraentes e disponíveis para a prática do sexo livre de compromisso. Por esse motivo, as mulheres negras têm pensado na sexualidade não apenas como uma questão pessoal, mas, sobretudo, como uma questão social e política que precisa ser explorada e debatida em todos os âmbitos. O livro que será lançado esta noite, Mulher Matriz, Prosas de Miriam Alves, a escritora faz eco a esse discurso em prosa, o processo de reapropriação da imagem e reescritura do corpo feminino, por meio de outras representações, como insisto, e configurações afetivos-sociais. Miriam projeta em sua produção literária feminina negra significados de um corpo não mais para ser apreciado pela ideologia patriarcal. A autora rechaça as marcas sociais negativas, produzindo outras formas de dizer este corpo, que contesta o discurso normatizador da objetificação e da fragmentação do desejo masculino, que sempre nos censurou, conforme é possível ler em duas narrativas das 11 que vocês encontrarão ao comprar o livro. A partir de outra forma de olhar, Miriam Alves reescreve a sexualidade da mulher negra, ao passo que desconstrói estereótipos raciais e sexuais. Ela exorciza mitos e tabus, preenchendo lacunas e vazios. Alves escreve o desejo, explora imagens literárias que expõem a nudez feminina, sem apelar para uma forma de dizer vulgar e pejorativa. Ela fala do gozo, ela grafa o gozo que se insinua no corpo dos textos. Contrariando os discursos hegemônicos, o ato sexual se realiza em nome do amor. Deixa de ser uma atitude do corpo apenas pela busca do sexo livre de compromisso, para ser uma atitude de amar o corpo, amar o nosso corpo, para amar um outro corpo. É preciso que se diga isso, porque para nós falarmos de afetividade, nós mulheres negras que estamos sozinhas, solitárias, nós estamos sozinhas, justamente por conta dessa relação que mantemos com o nosso corpo e dessa relação que mantemos com a nossa afetividade. Muito problemática por conta de todo um passado no qual nos deixaram aprisionadas. E Miriam, quando a gente lê os poemas de Miriam, quando a gente lê os contos de Miriam, ela simplesmente arromba as portas e nos faz voltar a ter esperança de sentir. Nos contos, o erotismo se dá em nome do amor. O homoerotismo também é explorado. Percepções que podem ser interpretadas tanto no conto Abajur, assim como no conto inédito Os Olhos Verdes de Esmeralda. Em ambas as narrativas, os corpos femininos afloram desejos, fantasias, prazeres e sensações. O desejo, o prazer sexual aparece em função das novas necessidades do corpo feminino. Ao arregaçar as vestes, a nudez fica à mostra e pode ser observada em todos os seus contornos mais íntimos e delicados. Uma nudez feminina que, preenchendo um conjunto de emoções gradativas e sutis, quer, no ritmo da aproximação dos corpos iguais, tomar proporção de curvas. Eu vou ler um trecho de um dos contos de Miriam, o Abajur. Só vou ler
rapidamente, não vou apresentar os contos, porque considero que vocês precisam comprar o livro e entender um pouco do texto. Clô olhava e ouvia. Foi sua vez de pegar os dedos de Nana e acariciar um a um, introduzi-los vagarosamente na boca e pressioná-los com a língua de encontro ao céu da boca. Nana sussurrou aí. Em seguida, protestou. Não, Clô, deixe-me terminar. Emendou imediatamente. Quando cheguei e vi você dormindo nas almofadas com a TV ligada, me esperando, me arrependi de ter deixado Jorge subir. Respirou, beijou Clô suavemente nos lábios e continuou. Existem outros trechos aqui de outros contos do livro que eu gostaria de passar. Eu gostaria de encerrar essa leitura, que eu acho que já me delonguei, dizendo o seguinte. A tessitura negra feminina de Miriam Alves abre caminhos diáfanos, dando à escrita uma esperança de modificação do real, carregada de uma homoeroticidade. As narrativas mencionadas, tanto a Baju como Os Olhos Verdes de Esmeralda, retiram o corpo feminino das codificações falocráticas de sua repressão e censura, desvencilhando-se do discurso da objetificação do desejo masculino. Miriam projeta em sua escrita literária significados de um corpo, não mais para ser censurado, como já disse, mas ao contrário. Ela constrói formas de dizer de um corpo para ser vivido materialmente por nós, mulheres negras. Ao escrever o corpo, ela o considera como um processo de reelaboração de si, como um ato de escrever um novo texto, não com a pena fálica, mas com um olhar feminino, com novas intenções e inscrições, assim como acontece em outros contos e contornos de Mulher Matriz. Em Um Só Gole, em Retorno de Tatiana, Amigas, Minha Flor, Minha Paixão. E, finalmente, Checkmate. Não quero mais antecipar nenhuma leitura sobre os contos, por isso convido vocês à leitura das histórias, a envolver-se nas teias da escrita de Miriam Alves, nas teias que tecem o corpo, que tecem formas de afeto e afetividade, nas teias de uma escrita feminina que denuncia o racismo e o sexismo, a violência policial, a invisibilidade da mulher negra, mas que também não esquece de que precisamos de amor, de que precisamos de amar. Eis que cumpro mais um ritual. Agora eu peço novamente sua bênção, minha escritora. Muito obrigada. Texto lindíssimo, parabéns a Christian Salles. Eu gostaria de fazer menção a uma importantíssima presença de uma pessoa que é minha dileta amiga, diretora-presidente do Centro de Manifestações Populares Identitárias, doutora Alani Santana. Uma salva de palmas. E como não poderia deixar de ser, Miriam Alves. Eu gosto de falar sem microfone, mas vamos ver se com o microfone fica melhor. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a todos, essa acolhida, agradecer a organização, o esforço de Ogum Talks, na figura de Guel e Mel e todos que participaram dessa equipe para trazer Moema, parente ao Gel, Rones, tradutor da nossa antologia alemã, porque assim, eu fazia mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu estou colocando um post na internet. Se os orixás me ajudarem, estou indo para Salvador. Se os orixás me ajudarem, estou indo para Salvador. Se o orixá me ajudar, estou a caminho. Orixá,
Salvador, cheguei. E Salvador me abraçou. E esse abraço gostoso em todos. Olha, gente, eu estou tão emocionada que são raras. A Moema me conhece há muitos anos para saber que essa palavra que eu vou dizer, quase eu nunca digo, são raras vezes. Me faltam palavras. Me faltam. Eu estou tão... Gente, ó, eu estou tão emocionada, inclusive por aqui ter reencontrado amigos poetas, amigos políticos com os quais eu já tive umas palavras brabas, a gente já bateu umas espadas aí. Não teve com quem eu não bati uma espada, mas com ela eu já bati umas brabas lá em São Paulo. Aí, assim, José Carlos Limeira, gente, Landê, Edu Amoguian. Gente, ó, algum dos poemas que eu declamei, sabe? É o presente, passado, futuro. E eu realmente, depois, eu ouço esse texto de Christian Salles, aí eu falei assim, mas essa daí sou eu, Christian? Tem certeza? essa daí sou eu. Se sou eu, Christian, que eu digo assim que Miriam Alves, ela é um heterônimo de Miriam Aparecida Alves, né? Assim como Zula Gibe é o heterônimo de Miriam Alves. E assim vai, tem outros, viu? Cada um nasce outro heterônimo, porque são personagens que pulam da página. E Miriam Alves pulou da página de Miriam Aparecida Alves para dar um sentido à minha vida civil, para dar um ar em que eu pudesse respirar, para dar na minha existência um sentido com as palavras. Miriam Alves surgiu para salvar Miriam Aparecida Alves, que estava sufocada com todo esse reconhecimento que a Christian Salles fez dos poemas, dos contos de Miriam Alves. Então, quando eu pergunto, sou eu? Essas palavras que você disse, é Miriam Alves, a poeta, escritora, que salvou a vida civil e mental da criança negra, da adolescente negra, da mulher madura de 30 anos negra e da atual idosa de 61 anos negra. Então, assim, são as minhas vidas de mulheres negra nesse país, enquanto eu fui registrada enquanto Miriam Aparecida Alves, que a poeta, a escritora, a mulher braba, briguenta, a Yansan guerreira, Miriam Alves, ela pulou, surgiu, foi criada desta minha página vivencial. E eu agradeço as suas palavras, Christian, porque outro dia eu dei uma entrevista bem braba também, e aí eu estava pensando assim, quais dessas pessoas sou eu? Porque atualmente eu faço um jardim e brinco com as minhocas. Essa é a Miriam Aparecida Alves. Mas quando também ela toma e pega a espada e bota o colar e vai, Miriam Alves, quando ela senta quieta, com tudo isso, escreve, grafa as palavras no papel, eu marco com minhas lágrimas, eu marco com meu som, eu marco com meu sexo, eu marco com meu suor, eu marco com meu pensamento. Eu escrevo suavemente, eu aliso, eu vou e vou. É no momento que todas essas mulheres se juntam, todas essas vivências se juntam, a minha e de todas
as mulheres, porque eu digo assim, eu não represento nenhuma mulher. Eu não sou o porta-voz de nenhuma mulher. Eu só porto a voz que Inhaçã, Ogum, na força de Oxalá me deu para portar, a minha, que vai registrada em Miriam Alves. Então, quando eu falo assim, todos os momentos, são todas as mulheres negras, são todas as crianças negras que eu fui, são todas as crianças negras que estão sendo, porque a nossa vivência de brasileiros e brasileiras negras nesse país, apesar de mudar algumas circunstâncias, ela está sempre sendo marcada pela condição epidérmica em que nos vem. Então, eu falo desse lugar, e este lugar, gente, tem muita gente, e esse lugar tem muitas vozes, esse lugar tem muitas vidas, e são essas vidas, são essas vozes, são esses sentimentos que eu coloco nas palavras, eu aliso as vogais, transo com substantivos, sob o olhar dos adjetivos qualificativos. Obrigada. Você merece.